Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Vamos mais uma vez compartilhar um pouco da palavra do nosso Senhor. E eu gostaria de propor um vídeo, uma reflexão um pouquinho diferente. Eu vou tentar não apresentar um panorama do livro de Levíticos, mas tentar ressaltar alguns pontos importantes para nós entendermos o livro de Levítico. Se der certo, se ajudar você aí nessa jornada, a gente pode pensar em fazer um vídeo assim sempre, toda vez que a gente estiver começando um livro ou terminando um livro, para a gente ter uma visão um pouco mais ampla e entender por que algumas coisas estão presentes lá no livro, porque algumas coisas são mencionadas. Então, a gente vai tentar colaborar nesse sentido. E hoje eu vou falar sobre o livro de Levítico, sobre alguns elementos, algumas características do livro de Levíticos. Como nós sabemos, o povo saiu do Egito e está rumo à Terra Prometida para se estabelecer como um povo naquele lugar que Deus separou para eles. A gente tem que ter isso em mente, pensando que agora Deus vai organizar a vida dessas pessoas, dessa multidão, numa sociedade para refletir o seu caráter, não refletir a natureza, o ser de Deus na organização, na vida daquelas pessoas. Então, algumas coisas que a gente precisa pensar a respeito do livro de Levíticos. O livro de Levíticos, ele está registrando como deve ser o relacionamento das pessoas com Deus e das pessoas entre si. Ou seja, como o povo de Israel se relaciona com Yahvé, como o povo de Israel se relaciona uns com os outros, com os seus irmãos. É ali uma sociedade agora tentando promover o caráter de Deus. Eles estão deixando uma estrutura de sociedade, de cidade, eles estão saindo ali de todo de toda aquela cultura do Egito, da vida religiosa do Egito, da organização familiar do Egito, e vão para algo novo. Eles estão indo em direção a algo totalmente novo, que eles nunca experimentaram. Lembre-se que eles entram no Egito como uma família muito grande, e agora eles estão emergindo do Egito como um povo muito grande. Então, tudo que eles conhecem de uma experiência de sociedade é o que eles viveram no Egito. E essa construção agora tem de ser algo que reflete o coração de Deus, a vontade de Deus. Deus vai pautar a maneira como os servos são tratados, como os filhos são conduzidos, como deve ser o exercício devocional, como se pratica a fé. Você tem toda a questão da estrutura que é montada de tabernáculo, do sacerdócio, das exigências, quais são os sacrifícios, os tempos, a forma de se fazer. Ou seja, Deus está ali construindo uma sociedade para se relacionar com Ele, se relacionar corretamente com Ele, e Deus está construindo uma sociedade que seja capaz de se relacionar corretamente consigo mesmo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é esse efeito relacional do texto de Levíticos. A outra coisa que a gente precisa ter em mente sobre o livro de Levíticos é que o povo sempre vai estar realizando movimentos para que sua vida seja purificada, seja limpa diante de Deus. Vamos pensar um pouco sobre isso. Pense sobre quem você é e sobre quem Deus é.
Pense um pouco sobre tudo que você já ouviu nas pregações, em estudos bíblicos, que você já ouviu em canções, que você já absorveu da fé cristã a respeito de Deus, do caráter de Deus. É um ser infinito, um ser de poder que não pode ser medido, um ser de justiça, um ser de amor, um ser de bondade, um ser que não conhece pecado, que é perfeito. Então imagine, formule aí na sua mente todas as características, todos os atributos que você é capaz de se lembrar a respeito de Deus. Agora, depois que fez isso, olhe para você mesmo. Quem é você? Quais são suas opiniões? Quais são seus valores? Quais são as coisas que ocupam o seu pensamento? Quais são os seus amores? Ou seja, quais são as coisas que você ama? Quais são as coisas que você gosta? Se nós fizermos esse exercício, imediatamente nós vamos perceber a distância que existe entre nós e Deus. Mais do que perceber a distância entre nós e Deus, nós vamos perceber que, assim como o Levítico nos apresenta, Deus é, na sua essência, santo e perfeito. Enquanto nós, na nossa essência, que foi deformada pelo pecado, somos imperfeitos, somos impuros. Então, torna-se muito claro que o livro de Levíticos vai orientar ao povo em como proceder diante desse Deus que é absolutamente santo. Mais do que isso, pense sobre como está sendo a caminhada de Israel ali, antes de entrar de forma definitiva na Terra Prometida. Um povo que está a caminho, que leva o tabernáculo de Deus, que se manifesta numa coluna de nuvens durante o dia e numa coluna de fogo ardente durante a noite. Como esse povo pode estar diante desse Deus Santo sendo impuro? Como esse Deus Santo pode habitar no meio de um povo impuro? Ora, então torna-se claro que há essa necessidade de purificação, onde o ponto alto, digamos assim, do texto de Levítico é quando o sacerdote vai oferecer sacrifício a Deus pela purificação do pecado do povo. O povo precisa entender que ele necessita se purificar, porque o Deus diante de quem ele está é um Deus de glória e santidade. Deus vai apresentar as maneiras como o povo pode buscar essa purificação e manter-se santo. O povo precisa ter um comportamento diferente dos outros povos. Sua justiça, seus casamentos, seus negócios, tudo precisa ser tocado, tratado pela grandeza desse Deus que é santo e que ama este povo e quer levá-lo a uma vida mais elevada. Então, a segunda coisa que a gente menciona aqui no texto de Levítico, é essa busca constante por purificação, cumprir as ordenanças de Deus para que o povo esteja espiritualmente limpo e até fisicamente limpo diante da sua presença, da sua glória e grandeza. Um outro aspecto que chama muito atenção no texto de Levítico, que a gente precisa considerar, é aquilo que alguns comentaristas chamam de leis sanitárias, que são bem marcantes no livro. Assim, uma parte de Deus que demonstra muito cuidado com a saúde do seu povo. Então ele vai prescrever uma série de coisas das quais o povo de Israel deve se abster. Cuidados
com a higiene do corpo, cuidados com os alimentos que usam ou não, cuidados até mesmo com as práticas sexuais, levando em consideração que o uso incorreto ou uso de coisas inapropriadas poderiam gerar, sim, enfermidades, estados de contaminação entre um israelita e outro. Isso, de fato, está presente e é importante no texto. Mas também demonstra que, para Deus, essas coisas são, sim, santas e importantes. O corpo deve ser santo e é importante o cuidado espiritual do corpo diante de Deus. A maneira como alguém exercita sua sexualidade é sim santa diante de Deus. Não pode ser algo pecaminoso. A gente vai, por exemplo, encontrar no texto, lá nas suas prescrições, junto com, por exemplo, o que o povo pode comer, que tipo de alimento o povo pode comer ou não, também vamos encontrar prescrições e ordenações para que o povo se afaste totalmente, não tenha contato com nenhum tipo de prostituição ritual. E o que vem a ser isso? Era todo tipo de prostituição ou até outras práticas sexuais que eram realizadas em relação dentro do contexto religioso. Haviam comportamentos de outros povos que no seu exercício de culto faziam uso de práticas sexuais, faziam uso de prostituição. Então o povo de Israel deveria se afastar terminantemente desse tipo de comportamento, porque tudo é importante, tudo é santo diante de Deus. E aí a outra coisa que a gente quer destacar no texto de Levítico: tudo pertence ao Senhor. O texto de Levítico, ele está construído, ele está pautado na vida com Deus. Como se vive diante de Deus e como a comunidade desenvolve a sua vida de devoção diante de Deus. Então, todas as áreas da vida pertencem a Deus e são santas. Veja, a vida de devoção, ou a vida de santidade, ou a vida de comunhão com Deus, não estava restrita ao tabernáculo. Não era só nos ajuntamentos solenes, não eram só nas festividades religiosas, não era só quando se ia oferecer sacrifício a Deus. Não, tudo que o povo faz é santo diante de Deus. A relação com Deus não está restrita à vida religiosa, ela alcança todas as áreas, ela alcança todas as experiências do povo de Israel. É uma visão de mundo que abrange tudo que existe, toda a vida do povo. Tudo é santificado ao Senhor, tudo é vivido em santidade diante de Deus. As relações interpessoais são do Senhor, são santas. A maneira como se relaciona com o próprio corpo, isso é de Deus, é santo. As relações de trabalho são de Deus, são santas. As relações com a terra são de Deus, são santas. Alguém não pode ficar desprovido, certo? Você tem toda a questão do ordenamento do ano do jubileu, do pagamento de dívidas, das relações com a vida política, com a governança, o tempo, o descanso, as questões financeiras, as relações de negócios, tudo que nós pudermos imaginar na vida do povo de Israel pertence ao Senhor e tem que ser vivido em santidade. Nada na experiência humana fica fora da esfera de santidade de relação com Deus. E aí uma conclusão muito óbvia.
o que eu posso fazer diante de Deus e aquilo é santo, produz vida e comunhão com Deus, aquilo é permitido, é aceitável ao servo do Senhor. Aquilo que não pode, aquilo que ofende ao Senhor, aquilo que não gera vida com Deus, mas gera afastamento, gera morte, isso é impuro, isso precisa ser rejeitado por alguém que serve ao Senhor. Esses elementos, eles são muito presentes e muito importantes dentro do livro de Levíticos. E quando a gente tem eles em mente, a gente consegue entender melhor algumas coisas que estão registradas lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você compartilhe ele, que você deixe aí sua opinião. Você também pode discordar, dizer que não entendeu, não gostou, enfim, você pode colocar aí a sua impressão sobre aquilo que nós falamos, e a gente então deixa um abraço para você. Nos encontramos na próxima semana e vamos continuar compartilhando conteúdos da Palavra de Deus com você. Se você quiser, convide alguém para fazer parte do nosso grupo de devocional e também pode colocar lá suas perguntas, suas opiniões, suas impressões de como está sendo a sua caminhada devocional diante de Deus. Nosso projeto é lermos toda a Bíblia até o final do ano. Um grande abraço, fique na graça e na paz de Jesus Cristo.